Você já foi em um lugar e se sentiu extremamente desvalorizado, mal atendido e frustrado? Pois é, eu sou Letícia Oliveira e hoje nós vamos conversar sobre atendimento. Ser diferente, ter um atendimento exclusivo, personalizado e assim você fazer com que o seu cliente entenda que ali é o lugar dele, que com você ele vai fazer grandes negócios e realizar sonhos, não só por produto, mas pelo principal, que é o atendimento que fideliza. Então, estamos na era digital, onde as pessoas pouco comunicam por palavras, atendimentos físicos, as pessoas estão buscando cada vez mais a compra, o produto e, consequentemente, o atendimento virtual. Mas eu quero contar uma história para vocês, que eu já gravei um vídeo e eu vou fazer um resumo porque ela retrata muito bem qual é a diferença da empresa que oferece só o produto, da empresa que oferece só o atendimento e da empresa que oferece os dois juntos. Bem, essa é uma história que não aconteceu comigo, mas aconteceu com o meu marido e ele compartilhou comigo e eu trouxe isso para dentro da nossa empresa. Nós precisávamos fazer a vistoria do carro e para isso precisou arrancar toda a película, porque não passava na vistoria com a película nos vidros. E então, com muita dor no coração, ele precisou passar por esse processo e aí a gente foi colocar, porque aqui é um lugar muito quente, então a película, de certa forma, ele protege, né, do sol, enfim, mantém a temperatura do ar-condicionado com maior facilidade. E aí ele foi no primeiro estabelecimento. Quando ele chegou nesse primeiro estabelecimento, ele foi extremamente bem tratado. O atendente muito simpático e foi lá, cumprimentou, perguntou do que ele estava precisando e tudo. Ele, nossa, que atendimento! E olha, se tem uma coisa que o meu esposo é exigente, é com atendimento. Quem o conhece sabe disso. A gente já passou umas certas situações meio engraçadas com ele sobre atendimento. Sim, e voltando à história, e ele ficou muito à vontade, né? E ele perguntou, né, se ele tinha uma boa película e tudo, e começou a perguntar sobre o produto e tudo mais. E o vendedor, extremamente transparente, falou para ele: meu amigo, é o seguinte, eu tenho a película, mas ela não é a melhor película do mercado. Mas eu vou te dizer onde é que você vai encontrar a película que você está procurando. E o atendente informou qual era a loja que ele iria encontrar a película que ele estava procurando. Só que ficou muito marcado a forma de como ele foi recepcionado nesse local. Mas infelizmente não tinha um produto e meu esposo seguiu para essa segunda empresa. Quando ele chegou lá nessa segunda empresa, uma empresa bem conceituada, grande, né, aqui na nossa cidade, e eles tinham realmente essa película que meu esposo queria colocar, e ele já chegou por volta de 11h15 da manhã. Ele falou que ele ficou mais ou menos uns 15 minutos dentro do carro, porque lá tem um sistema que você entra com o carro, vem um primeiro atendente, fala com você e vê o que você quer e ele direciona e você vai lá com o carro mesmo e já posiciona onde você vai fazer o trabalho. E ele ficou mais ou menos 15 minutos, não tinha carro nenhum na frente dele e ninguém veio falar com ele. Então ele desce do carro, vai até o atendimento e a atendente, do jeito que estava mexendo lá, digitando alguma coisa no computador, ficou. E ele ficou em pé esperando, ela não deu um bom dia, ela não parou de fazer o que ela estava falando, pelo menos para perguntar o que ele precisava, para direcionar e tudo mais. E aquilo já foi irritando meu esposo. Ao certo que ele falou bom dia e tal, tô precisando de tal serviço, como é que faz e tal. Aí ela só levantou a cabeça e disse assim, é bem ali. E fez assim com a cabeça, né? Então assim, isso já foi irritando o meu esposo. Então ele entrou no carro, se dirigiu, foi até lá. E tinha um carro que estava nesse processo, tinha um carro na frente dele, né? E ele falou que ia lá para fazer o que ele precisava e tudo mais. E a atendente simplesmente disse, tá bom, o senhor aguarde aqui na recepção que o senhor vai ser o próximo da vez. E isso passou, gente, uns 40 minutos, já tinha passado do horário de meio-dia, eu acho que já era 12h20,
e nada, não veio ninguém falar com ele e tudo foi ficando tranquilo lá na recepção e as pessoas foram saindo e tudo mais. Foi quando ele voltou, né, lá, foi do lado de fora e falou com a mesma atendente: olha, eu tô aqui há mais de 40 minutos, eu só tinha um carro na minha vez, eu tô vendo que o carro nem tá mais aqui no pátio, até o rapaz que faz o serviço, eu não tô vendo que ele tá aqui, o que tá acontecendo. Resumindo, o atendente, quem era responsável, estava fazendo a última aplicação do carro e simplesmente deu perto de meio-dia, ele saiu para o almoço e não se importou se tinha algum cliente esperando. A atendente também não teve esse cuidado de dizer: olha, senhor, o senhor é o próximo da vez, mas a gente só vai poder mexer no seu carro a partir das 13 horas, porque senão ele não teria ficado lá esperando. Então, assim, foi um desencontro de informação que as pessoas, tipo assim, eu tô aqui no meu setor, eu tô fazendo de qualquer jeito, então pronto, chegou a hora do meu almoço, eu vou bater meu ponto, eu vou sair para almoçar e tá pouco se importando se ali tem um cliente, se tem que dar um retorno. E assim meu marido ficou extremamente chateado e falou umas coisas lá, reclamou e tudo e foi embora. E aí rodando lá nessas mediações, porque lá tem várias empresas que trabalham, né, basicamente com os mesmos produtos, ele encontrou, né, foi informando e uma pessoa disse para ele onde é que tinha o que ele precisava. Então ele chegou nesse terceiro local, ele foi super recepcionado por um senhor já de meia idade. E ele foi até o carro, falou com meu esposo, abriu a porta do carro para o meu esposo descer e foi cordial e tudo. E tinha o adesivo que ele precisava e fez a aplicação, enfim. São 3 situações bem diferentes. Meu esposo, assim, apesar de toda a chateação, da demora, do que ele já tinha passado nos outros lugares e tudo, ele ficou extremamente impressionado, né, com também aquele atendimento. Então, nós temos 3 situações diferentes, né? A pessoa que te atende bem, mas não tem um bom produto, a pessoa que tem um bom produto e não te atende bem, e a terceira pessoa, que é o que tem um bom produto e tem um excelente atendimento. Por isso, nós resolvemos falar desse assunto. Hoje aqui na nossa empresa, nós trabalhamos tanto com a recepção física quanto a recepção virtual. E a gente tem várias e várias histórias positivas, outras não tão boas assim, para compartilhar com vocês e da nossa vivência. A primeira coisa é que a gente precisa preparar a nossa equipe para que faça um bom atendimento, seja ele virtual, seja ele físico. Geralmente, os atendimentos físicos, eles são feitos por mim. Ele é agendado, né, e eu atendo o cliente, faço a apresentação do produto, vejo qual que é a necessidade dele, eu já faço aquela primeira entrevista para saber o que ele pensa, o que ele quer, o que ele gosta, quanto ele está disposto a investir, porque isso é extremamente importante, para que o cliente não fique lá perdendo o tempo dele e nem a gente fique sonhando com alguma coisa que não vai ser aquilo que vai ser executado. E eu acho que no dia a dia, nessa correria, todo mundo com tempo super limitado, o atendimento, seja ele pessoal, né, fisicamente ou virtualmente, todo mundo tem muita pressa. O cliente ele tem pressa em querer o orçamento, em ser atendido e ter um retorno, né, e a gente, ninguém tem tempo para ficar perdendo. Então a gente é muito direto, a gente faz as perguntas básicas, o que o cliente quer, se ele está com alguma dúvida, e aí você já precisa ir sentindo ali, né, o time do cliente. Se o cliente tem um pouco mais de tempo para responder, se ele está em dúvida, porque tem todo tipo de cliente. Tem outro cliente que está indeciso, tem um cliente que está com pressa, tem outro cliente que quer algo, né, extraordinário, exclusivo, enfim, você precisa sentir o time do cliente para você também se posicionar e ver como é que você vai atender aquele cliente. Sempre com educação. A gente atende várias pessoas que às vezes não têm o orçamento para comprar os nossos produtos, mas nem por isso a gente vai destratar. A gente tem aquele cliente que já chega na defensiva, né? Ele quer o melhor, as referências dele, ele pega aquela referência, sabe, nacional, aquele convite bonitão lá que custa mais de R$100 e ele acha que ele vai conseguir fazer com você por R$20, né? Então a gente tem aquele cliente que só vê o preço, a gente vê aquele cliente que às vezes não tem tanta condição, mas ele entende que aquele é o melhor produto. Então a gente tem vários tipos de cliente para atender, mas todos
com o seu devido respeito, com a sua devida ética, até a forma que você vai dizer o não para o cliente, ou que você não tem agenda, ou que você não consegue dar desconto, ou que você não consegue chegar naquele preço, ou que você não tem aquele produto dentro daquela faixa de valor que o cliente está disposto a investir. Então, tudo isso faz parte do atendimento e a gente precisa filtrar essas informações para dar o melhor atendimento que a gente precisa dar para aquele cliente, ou que ele necessita, certo? Hoje em dia a gente tem as redes sociais, Facebook, tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Telegram, enfim. Mas o nosso atendimento hoje aqui na nossa empresa, ele é voltado para o atendimento físico, né? O cliente, ele agenda o horário. Eu já tive alguns casos do cliente que entrou no Instagram, lá tem essa observação, atendimento por hora marcada, porque o cliente precisa saber, mas ele está tão ansioso que ele nem te liga. Ele já entra ali no Google Maps do teu Instagram e já vem direto aqui. Então, às vezes a gente não está aqui, às vezes a gente está com outro cliente, às vezes a gente está na linha de produção, está fazendo uma outra e às vezes teve só um cliente que veio aqui e eu tive condição de atender ele. As outras vezes eu não estava, as outras vezes eu estava na linha de produção, não tinha como sair, eu fui só dar uma satisfação, explicar que o nosso atendimento é por hora marcada, eu não estava preparada para atender aquele cliente, então ele remarcou um horário. Então o cliente vê, né, que a gente tem um jeitinho especial para atender de uma forma também muito pessoal, né? E quando o atendimento ele é virtual, quando que a gente consegue transparecer, mostrar para o cliente que a gente está se importando com o projeto dele, que a gente está, sabe? Às vezes a gente não consegue responder de imediato e as pessoas estão tão assim imediatistas. Eu lembro que uma vez eu recebi um cliente, um suposto cliente, porque na verdade eu até conhecia a pessoa, ela que não sabia que eu conhecia, e ela queria saber o preço dos produtos, né? Porque ela também produz. E ela me passou uma mensagem no decorrer do dia. Às vezes o cliente vê que a gente responde bem tarde ou muito cedo, então a gente tira uma janela ali de atendimento para dar o retorno do cliente, só que nesse dia eu não consegui. E quando deu mais ou menos 11 horas da noite, eu abri, ela tinha acabado de passar uma mensagem e bem agressiva, tipo, ela escreveu mais ou menos assim: nossa, pro nível de produto que vocês têm, tu não acha que tá demorando demais para me dar o retorno do orçamento que eu pedi, do preço dos produtos e tal? Por quê? Porque na verdade ela não queria o atendimento, ela queria saber o preço dos nossos produtos para ela se basear de repente, para saber se ela estava vendendo o mesmo preço, se o nosso preço era barato, caro, sei lá, esse tipo de coisa. E é extremamente necessário que dentro de todo esse processo de atendimento a gente tenha inteligência emocional para lidar com as dificuldades do dia a dia. A gente trabalha aqui com 4 pessoas da nossa família, então às vezes você tem um problema de ordem pessoal para resolver alguma coisa. Nesse sentido, você não pode trazer isso para dentro da sua empresa, principalmente se você trabalha com a sua família ali dentro da empresa, né? Então, assim, o tratamento é extremamente profissional e você precisa ter essa inteligência para dividir e deixar os problemas de casa em casa. E por mais que você trabalhe dentro da sua casa, do seu ambiente, né, ali de trabalho, mas a partir do momento que você tem uma pessoa de fora que está ali como seu colaborador e tudo, o que você está com problema em casa você não pode trazer para dentro do trabalho. Isso serve para todos os aspectos da nossa vida, né? Se você trabalha fora ou não importa, você precisa, porque a energia até com quem você vai conversar, mesmo de forma virtual, não brota, não transparece, sabe? E a pessoa que está procurando algo como que a gente trabalha, que é festa, que é alegria, ela tá naquele time, né? De preparativo de festa, aí você tá lá todo chateado, então precisa haver realmente essa separação. Um outro tópico extremamente importante do atendimento é você saber dizer não. Dizer não para o cliente quando ele está com prazo muito apertado, que você às vezes tem que se sacrificar e você precisa mensurar, será que isso vale a pena, né? Será que é o cansaço, é o tempo com a sua família, e às vezes o cliente ele precisa entender que para você dar o seu melhor, aquele tempo não vai ser favorável para a produção daquele projeto.
Então, isso é importante. É importante você dizer não para o cliente quando você não pode dar um desconto, ou quando você não trabalha com o desconto, né? Quando o cliente ele quer colocar o preço no seu produto, porque ele enxerga aquele seu produto simplesmente como uma caixinha de papel. E não é isso. Tem o seu tempo, tem sua dedicação, tem as suas pesquisas, tem o seu estudo, tem tudo, tem o seu investimento, tem o seu tempo, tem o que você, né, já investiu em conhecimento, em cursos, enfim, é o tempo que você para assistir um conteúdo desse. Tudo isso tem que estar dentro da valorização do seu produto. E quando o cliente ele não consegue enxergar isso, quando ele já vê o seu produto, ele já diminui o seu produto para ele se sobrepor, né, como cliente. Então não é uma relação, às vezes a gente trabalha com um cliente durante 8 meses, você fez um contrato com uma noiva, você trabalha 8 meses, 6 meses, você está todo o tempo ali, você está toda semana falando, atualizando, sempre tem um assunto, tem outro. Então precisa haver uma química, né, de respeito, de reciprocidade, de empatia, né? Tanto da nossa parte quanto do cliente. Às vezes eu respondo uma noiva tarde, um cliente tarde da noite. Por quê? Porque eu tô sentindo aquela ansiedade, ela tá preocupada, então você vai lá e acalma, passa segurança. Então tem tudo isso. Então a gente precisa entender esse lado, né, do nosso cliente, mas o cliente também precisa entender o outro lado, que às vezes a gente está no final de semana, deixa de estar com a família, né, para estar ali trabalhando, de estar ali no projeto. Então isso é extremamente importante. E quando o cliente ele não valoriza esse time, fica muito difícil você trabalhar com isso. Quando ele está olhando só o valor. Quando que ele olha só o valor? Quando ele vê, fulano de tal. Gente, eu atendi uma cliente recentemente, né, que ela me passou queria um orçamento de um convite. A primeira coisa que eu pergunto é se ela já tem em mente ou já tem o produto que ela quer ter, né? E essa cliente especificamente, ela já tinha cotado com uma outra empresa. E ela me mandou foto já com os valores. Eu encontrei, esse é tanto, esse é tanto, esse é tanto. Ela poderia até ter mandado as fotos como uma referência, pra gente pelo menos saber o que ela quer, né? Mas quando ela já te manda com valor, é tipo assim, te induzindo que o seu valor precisa ser, no mínimo, igual ao deles ou mais barato, né? E aí ela falou, porque eu tava procurando algo mais em conta, não sei o quê, e sempre falando do preço, sempre falando do preço. Olha, quando o cliente, ele tá sempre falando do preço, é muito difícil ele fechar com a gente, porque ele não conseguiu entender o real significado do trabalho que a gente faz, tá? Então não é porque fulano, beltrano, cicrano faz daquela forma, e aí eu fui explicar, eu digo, olha, eu não posso me basear pelo preço, eu vou olhar as técnicas que tem no convite e eu vou te falar qual que é o nosso valor. Por quê? Porque essa pessoa mora, de repente, compra um papel mais barato, ela tem às vezes uma mão de obra mais em conta e tudo isso entra dentro da precificação do que eu estou oferecendo. Quando eu comecei a quebrar essas objeções e colocar e mostrar para ela, né, todo o diferencial do nosso trabalho, era um tempo muito curto que ela estava precisando e essa pessoa não ia poder fazer para entregar, e aí eu fui colocando para ela, olha, aqui você está na mesma cidade, você pode vir aqui e você sabe que a gente vai entregar dentro do prazo, e comecei a colocar, né, a quebrar as objeções. Aí ela me questionou assim de uma forma um tanto agressiva. Ela disse, mas de qualquer forma eu preciso ir aí para olhar a qualidade do seu produto. Porque eu fui em tal lugar e a foto era uma coisa e o produto era outro. Aí eu falei, sim, claro, você pode vir aqui, a gente pode marcar, você pode olhar a qualidade do nosso produto e tal. E eu fui explicar para ela, eu disse, olha, o nosso produto, graças a Deus, é bem referenciado. Se você for lá no nosso Instagram, você vai ver que tem uma pasta nos destaques de depoimentos, nossos clientes são bem satisfeitos, a gente atende, né, muita gente aqui da nossa cidade, a gente atende clientes que têm um certo grau de exigência, e eu comecei a falar para ela um pouquinho do nosso trabalho que a gente já tinha atendido. Ela entendeu aquilo ali, tipo, como, eu não sei, uma agressão, que ela me mandou uma mensagem até um tanto agressiva, ela botou assim, nossa, você só trabalha para classe alta, não sei o que e tal, e tal, tal. Então, assim, aconteceu 2 vezes só do cliente
em todo esse tempo, do cliente se referir, né, quando a gente dá uma referência. E eu falei, olha, nós não trabalhamos só para classe alta, nós trabalhamos para todo tipo de cliente e classe que entenda o real significado. E eu citei esses trabalhos que a gente fez porque são pessoas que têm um grau de exigência, são clientes que têm um grau de exigência, e para você ter uma referência do nosso trabalho. Não foi para dizer que a gente só trabalha para classe alta e tal. E também não responde mais. No dia seguinte ela passou uma mensagem de áudio, querendo que eu mandasse alguns convites, modelos e tudo mais, enfim, para dar sequência ao atendimento. Só que ali já quebra o time. É tipo assim, tira a sua energia, porque o cliente ele está muito voltado para a questão do preço. Né? Então, é hora de dizer não. Não, eu não faço dessa forma. Né? Às vezes você tem um orçamento ali, o cliente quer 20% de desconto, aqui a gente não tem margem para dar desconto. Porque não existe, gente, um produto que custa 15 e você fazer por 10. Tá? É mais de 30% de diferença do valor. Quem que tem uma margem para dar 30%? Para você fazer um convite que é 15 e você fazer ele por 10, você... sabe, tem que ter uma matemática aí que não fecha. Então, assim, se alguém oferece o mesmo produto que a gente faz, com o mesmo acabamento, com o mesmo tipo de impressão, com o mesmo tudo, e o valor é muito diferente, o preço, né, o valor é muito diferente do que a gente está cobrando, a pessoa está pagando para trabalhar, porque existe todo um processo para você fazer a criação daquele produto. Então, o cliente ele precisa entender a diferença, né, do que é o valor para o preço. A gente não vende preço, a gente vende valor, a gente vende o tempo, a gente vende a qualidade, a gente vende todo um pacote de segurança. Quantos clientes eu não já recebi aqui de volta que não fecharam com a gente, encontraram o produto mais barato, não receberam aquilo que esperava, sabe? E vieram aqui frustrados porque chateados, e eu não posso, tipo, você já teve uma despesa, eu vou te cobrar bem mais em conta porque eu tô com pena de você, sendo que a gente vai ter o mesmo trabalho que correr dentro do tempo hábil. Então, assim, as pessoas elas precisam entender. E existem outros clientes que eles entendem perfeitamente, ele diz, olha, eu não tenho condição, mas se eu tivesse, eu faria com certeza com vocês e tudo, porque ele está comprando ali, ele não está comprando uma caixinha de papel, ele está comprando um sonho, ele está investindo ali, sabe, na pessoa, na festa que ele passou, às vezes, um ano economizando, sonhando, e a gente entende tudo isso. Ele está comprando a segurança de que ele vai receber no prazo, que ele vai receber um produto de boa qualidade, é todo um pacote que está envolto, né? Então, essa é a diferença do cliente entender se ele está comprando uma caixinha de papel ou se ele está realmente comprando um produto que vem certificado com todas essas seguranças, né, que vem por detrás. Até quem mora longe, em outro lugar, em outra cidade, ele está tendo a segurança que se der um problema, a gente está ali para resolver. Então, tudo isso envolve, e essa é a diferença do cliente que está procurando preço. E geralmente esse cliente que ele está só procurando preço, ele vai te exigir do mesmo daquele que está pagando pelo valor do seu produto. Então, não tenha medo de dizer não. Eu tinha muito medo de dizer não, do cliente ficar chateado, do cliente não entender, de perder achar que está perdendo aquela venda, até que eu fui entender que se o cliente não está disposto a pagar por todo o esforço, por toda a dedicação, todo o empenho que a nossa equipe está tendo para atendê-lo, não vale a pena. Não vale a pena, porque eu vou ter que deixar os meus filhos, eu vou ter que estar, às vezes, abrindo mão de estar estudando, estar dormindo um pouco mais cedo, de estar dando atenção para outras coisas, para me dedicar. Sabe, o nosso tempo é algo que é super precioso e a gente sonha o sonho daquele cliente, sabe? A gente sonha junto com ele. Então, por isso que a gente vibra com cada mensagem, a gente reposta cada depoimento que o cliente manda pra gente, dizendo que ficou tudo lindo, maravilhoso, que superou as expectativas, porque essa é a nossa maior recompensa. Mas isso existe, um valor agregado por trás de tudo isso. Então, é super importante você ter esse relacionamento, é super importante você entender o sonho do cliente, é super importante você enxergar o seu cliente, não como cifrão, como eu já falei várias e várias vezes, é enxergar o seu cliente
como um sonho, e aquele sonho você está disposto a realizar, e existe todo um trabalho em conjunto, né, tanto do cliente para com você. Então, assim, o atendimento ele é extremamente importante. Você cativar, você lembrar a data do aniversário, você tá sempre ali presente nos momentos, presente assim na vida das redes sociais, dos momentos que são importantes. Se perdeu um ente querido, se está fazendo um aniversário. Então, assim, o cliente ele se sente valorizado com tudo isso. E a gente precisa estar muito perto e muito linkado com tudo que envolve o cliente, né? A parte emocional, a parte financeira, a insegurança às vezes, a euforia, sabe? O cliente que sonha. Eu recebi uma mensagem esses dias de uma cliente, de uma noiva, que ela disse assim: muito obrigado por você realizar até aquilo que eu nem tinha pensado, né? Ela queria tanta coisa que ela nem sabia ao certo o que ela queria. Então era mais ou menos isso. E foi o nosso último casamento do final do ano. Então, é porque a gente realmente assim se dedica. Nesse mercado, as pessoas estão oferecendo muitas coisas, né? Às vezes oferecem muito por menos, oferecem às vezes o preço muito baixo, existe muita gente oferecendo produto de excelente qualidade, mas no final de tudo o atendimento ele conta significativamente para você criar um relacionamento. E eu sempre pergunto, o que é mais difícil? É você conquistar o cliente a primeira vez, né? Ou é você manter o cliente seu cliente? Então imagina, se você já tem um cliente que é seu cliente, cultive, olhe como uma plantinha, dê a regadinha de todo dia, de toda semana, do que precisa, poda, sabe? Tem aquele cuidado, aquele carinho com o seu cliente, porque além de ser mais fácil você manter, porque ele já veio até você, ele já comprou de você, ele já sabe que você é competente, ele já sabe que você tem condição de atender, então você só precisa regar, você só precisa cuidar. E aí é muito mais fácil e muito mais barato você conservar um cliente do que você tá catando e buscando e investindo, porque aí você vai ter todo o tempo, investir aquele tempo de atendimento. Não que o cliente que já é o seu cliente, você não vai precisar fazer isso, mas ele já conhece o seu produto, ele já tem a segurança, então assim, você já vai queimar essa etapa. Como a gente tem cliente que só passa o WhatsApp: é o aniversário do meu filho é tal, o dia da decoradora é tal, resolve tudo. Sabe, e a gente vem fazendo isso ao longo dos anos e as pessoas, né, vão valorizando, elas vão permanecendo conosco. A gente tem clientes que moram em outro estado que já deixa tipo a data reservada de um ano para o outro, porque quer que a gente faça. Então assim, isso é extremamente gratificante. Aqui fica essas dicas de atendimento, de como você lidar em determinadas situações, e eu tenho certeza que você se identificou em algumas das nossas vivências, das nossas histórias que a gente conta e compartilha aqui com vocês, tá bom? Curta esse vídeo, se inscreve no canal, ative todas as notificações, que assim que a gente for postando outros conteúdos, você vai receber em primeira mão as notificações e vai ser o primeiro a assistir todo esse conteúdo de toda a nossa história que a gente vive aqui no dia a dia, que a gente tem compartilhado com vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!